Todo mundo conhece a cena. Meia-noite, Parque do Povo lotado, Elba Ramalho puxa Olha pro Céu, Meu Amor, e o Brasil inteiro se emociona. Pois é. O que ninguém pergunta é, por que essa música, composta em 1958? Por que essa cantora, que começou a carreira tocando bateria numa banda feminina no fim dos anos 60? E por quê? Mesmo depois de 43 anos. Essa tradição ainda faz mais de 3 milhões de pessoas pararem para cantar junto, com celulares acesos, num gesto que parece saído de um filme. A resposta não é sentimental, é estratégica. E tem dedo do maior gênio do forró. A gente vai voltar para essa meia-noite. Mas antes, olha só, é bom entender o que está em jogo. O São João de Campina Grande é o maior do mundo. Não é slogan de prefeitura. A edição de 2026 tem 33 dias de festa, de 3 de junho a 5 de julho, mais de 3 milhões e 500 mil visitantes esperados, e uma movimentação econômica que ultrapassa 800 milhões de reais. É um evento que transforma uma cidade do interior da Paraíba, que tem pouco mais de 400 mil habitantes, num palco nacional por mais de um mês inteiro, com programação que vai de grandes nomes nacionais a atrações regionais. E no centro dessa engrenagem gigante, no dia mais importante da programação, quem está? Elba Ramalho, uma cantora que começou essa história antes de existir Parque do Povo. Ou melhor, antes do Parque do Povo completar 40 anos de existência, Elba já era tradição. Ela já tinha disco de ouro, já tinha turnê pela Europa, já era um nome consolidado na música brasileira. E aí a festa cresceu, o público explodiu, o faturamento virou centenas de milhões. E ela continuou lá, no mesmo horário, na mesma data, ano após ano. Não é coincidência. É construção lenta, paciente e musical. Vamos aos números segundo o GUM. A edição de 2026 do São João de Campina Grande começou no dia 3 de junho e vai até 5 de julho. 33 dias consecutivos de programação, com mais de 200 atrações distribuídas entre o palco principal e os polos espalhados pela cidade. É a 43ª edição da festa, que também celebra os 40 anos de existência do Parque do Povo. O espaço de 45 mil metros quadrados que se tornou a casa oficial do evento desde 1986. A expectativa da Secretaria de Desenvolvimento Econômico da cidade é receber mais de 3 milhões e 522 mil pessoas ao longo dos 33 dias. Para ter ideia, isso é quase 8 vezes a população de Campina Grande, que tem aproximadamente 412 mil habitantes segundo o IBGE, e representa um aumento de cerca de 10% em relação a 2025. A festa não encolhe, cresce. A movimentação econômica projetada pelo GUM é de mais de 800 milhões de reais, entre gastos com hospedagem, alimentação, transporte, artesanato e o comércio ambulante, que explode durante o período. Uma cidade inteira se organiza em torno desse calendário. Hotéis lotados, restaurantes com cardápios especiais, transporte público reforçado. Agora, olha o detalhe que o GUM destaca. Essa noite de véspera de São João, 23 de junho, é historicamente o ápice do calendário junino em Campina Grande. É a noite que antecede o dia 24, dia de São João Batista, padroeiro da festa. E é nela que Elba Ramalho comanda o palco principal. Ela não é só uma atração de line-up. Ela é o fio condutor de um ritual que inclui, além dela, a estreia inédita da Orquestra Petrobras Sinfônica no Parque do Povo, sob regência do maestro Felipe Prazeres. 65 músicos no palco tocando forró orquestrado. Isso não é nostalgia, é reinvenção de uma tradição. O show de Elba, segundo o GUM, tem um repertório que vai além do óbvio. Mistura shot, chachado e forró pé de serra, com homenagens a Dominguinhos, Flávio José, Jorge de Altinho, Luiz Gonzaga e Maciel Melo. A instrumentação é clássica, zabumba, triângulo e sanfona, mas com arranjos de metais e backing vocals que ela aperfeiçoou ao longo de mais de 40 anos de estrada, desde o primeiro disco ao vivo de 1981. A programação divulgada pelo GUM também confirma que Elba lançou no dia 5 de junho deste ano o single Nos Teus Braços Tem um Paraíso, e a faixa deve entrar no setlist da noite. Mas vamos ao que interessa. O ponto alto, o que realmente segura a multidão no Parque do Povo até depois da meia-noite, é o ritual da contagem regressiva. O público começa a gritar os segundos faltando um minuto. Elba convoca, acena, e pontualmente à meia-noite, puxa Olha pro Céu, Meu Amor, de Luiz Gonzaga. O GUM registra que a música foi lançada originalmente em 1958, composta por Luiz Gonzaga em parceria com Zé Dantas. Dois nomes que praticamente inventaram o forró como gênero nacional. 68 anos depois, a mesma canção ainda é o momento mais aguardado do ano em Campina Grande. Ela mesma, em declaração ao portal PB Agora, mandou um recado chamando o público. Olha pro céu, meu amor, vê como ele está lindo. Repetindo os versos como convite, mas também como afirmação de autoridade. Essa tradição não morre enquanto ela estiver no palco. E não morre mesmo.
O GUM documenta que o momento se repete há décadas e se tornou uma das cenas mais tradicionais da programação. E aqui vai a conexão que ninguém faz. Elba não é a intérprete eventual dessa música. Ela é a guardiã não oficial de um ritual que transformou uma canção de Luiz Gonzaga no hino de uma cidade inteira. Mas o que pouca gente conecta. E aqui vai o ângulo que ninguém viu. É que Elba não é só a voz dessa meia-noite. Ela é prima legítima de Zé Ramalho, um dos maiores compositores brasileiros, autor de clássicos como Avô Rai, Admirável Gado Novo e Chão de Guiz. A família Ramalho é quase uma dinastia musical paraibana. Zé Ramalho nasceu em Brejo do Cruz, Elba nasceu em Conceição do Açoitá, ambas cidades do interior da Paraíba, separadas por menos de 300 quilômetros, mas conectadas por um DNA musical que atravessa gerações. E tem mais. Elba começou a cantar profissionalmente em 1968, aos 14 anos. Não cantando. Tocando bateria num conjunto chamado As Brasas, uma banda formada só por mulheres, que depois se transformou em grupo de teatro. Naquela época, mulher tocando bateria no Nordeste era quase um ato político. Os instrumentos eram improvisados, os shows aconteciam em festas de colégio e salões paroquiais. Pois é. Agora olha o salto. De uma banda feminina improvisada no fim dos anos 60 para o palco principal do maior São João do mundo, 43 anos depois, com uma orquestra sinfônica de 65 músicos dando suporte. Aí você percebe. A tradição da meia-noite não é sobre nostalgia. É sobre Elba ter construído, show após show, década após década, uma autoridade cênica que nenhum outro artista tem sobre essa data. Ela não substituiu ninguém. Ela virou proprietária do horário. E isso não se compra com cachê. Se constrói com décadas de presença, repertório e uma voz que o Nordeste reconhece como sua. E isso é só metade do que ninguém te contou. Toda semana eu volto com um caso desses. Volta para Campina Grande, 23 de junho de 2026. Mais de 3 milhões e meio de pessoas no total do evento. 800 milhões de reais girando na economia local. 33 dias de programação, 200 atrações, mais de 40 anos de história. E no centro de tudo isso é o Barramalho, que aprendeu a tocar bateria ouvindo os discos dos Beatles e dos Mutantes no interior da Paraíba, que gravou com Luiz Gonzaga, ainda jovem, que construiu uma discografia com mais de 20 álbuns. Encara a multidão e puxa Olha pro céu, meu amor. Não é só uma música. É o ponto em que tradição oral, economia do entretenimento, identidade regional e carreira individual se encontram numa interseção que poucos eventos brasileiros conseguem sustentar. A Orquestra Petrobras Sinfônica estreia no mesmo palco, com 65 músicos e um repertório que passeia por Luiz Gonzaga, Dominguinhos, Sivuca, Alceu Valença, Geraldo Azevedo. Uma curadoria de quase um século de música nordestina que prova, se ainda precisava de prova, que o forró não é nicho, é patrimônio cultural do Brasil. O maestro Felipe Prazeres disse, em nota algum, que é uma alegria celebrar a riqueza da música nordestina junto a um público que mantém viva essa tradição cultural tão importante para o Brasil. E ele tá certo. Mas no fundo, todo mundo que já esteve no Parque do Povo à meia-noite sabe que a noite é dela. Mais de 3 milhões e meio de pessoas não se reúnem em 33 dias por acaso. Mais de 800 milhões de reais não circulam numa cidade de 400 mil habitantes por acaso. 43 edições de uma festa que só cresce e não acontecem por acaso. Isso muda como você vê aquela cena. Não é só São João. É o encontro de uma mulher, uma música e um momento que se tornaram pilastra de uma cultura inteira. E o mais bonito, ela continua lá, ano após ano, para provar que não é nostalgia. É pertencimento. Mais de 3 milhões e meio de pessoas, 800 milhões de reais em movimentação, 33 dias de festa, 43 edições. E uma cantora que começou tocando bateria numa banda feminina nos anos 60 continua sendo, em 2026, o nome que todo mundo espera ver à meia-noite do 23 de junho em Campina Grande. Agora eu quero saber, qual música nordestina você não cansa de ouvir no São João? Pode ser Luiz Gonzaga, Elba, Zé Ramalho, Dominguinhos, Alceu. Manda nos comentários que a gente molda o canal junto e as melhores sugestões viram pauta. Se gostou, clique em inscrever. Toda semana tem um Express novo às 18 horas, sempre uma história que ninguém viu, sempre com um ângulo que ninguém teve. E me diz, será que em 2027 vai ser Elba de novo no comando da meia-noite? Ou alguém vai ter coragem de assumir esse horário que ela construiu por mais de 4 décadas? Vai ter para quem passar o bastão?